Abre a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João é o último dos evangelhos, o quarto livro do Novo Testamento. Quero dessa maneira também cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham através da nossa transmissão de culto. Que Deus abençoe você aonde estiver. Deus guarde a sua vida, a sua família, a sua casa. Estejamos juntos até o fim. Tenho certeza que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração. Por favor, João no capítulo de número 5. Evangelho de João no capítulo 5. Cumprimentando nossos irmãos que estão online, Aline Silva, pastora Alice da Gurion, lá de Santa Catarina, acho que está morando em Brasília agora, pastor, irmã Paula Rosário, Jazinete Porto, Renata Matos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Você que está aqui na casa, dá uma compartilhada assim que a gente terminar a leitura, nos seus amigos, para que possam compartilhar e ouvir a palavra junto conosco. O link está no nosso grupo. Acredito que eu mandei individual, se não para todos, mas para a maioria de vocês, o nosso link da transmissão. Compartilha nos grupos, envia para pessoas que vão ter o Deus da provisão alcançando a sua família nessa manhã. João, capítulo de número 5, vai dizer assim: e depois destas coisas, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém para uma dessas festas. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico de Beth-Radem, em português traduzido como Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, de cegos, multidão de mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Encontrava-se ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Diga comigo, Jesus sabia. Vou repetir o versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse então Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou sarado e, tomando o seu leito, começou a andar. E você diz amém. E você senta glorificando a Jesus. Amém. O Novo Testamento, que corresponde ao tempo da nova aliança, ele relata acerca, em sua grande maioria, acerca de milagres que Jesus operou sobre os seus dias na terra. É certo que Jesus ele viveu como homem por 33 anos
aonde 3 anos, os 3 últimos anos, correspondeu ao que os teólogos e estudiosos entendem como seu período ministerial, o tempo em que Jesus operou como sacerdote sobre Jerusalém. Jesus, ele era chamado de Rabi ou Raboni. Rabi quer dizer mestre. Raboni quer dizer meu mestre. Jesus, ele possuía uma especificação relacionada a outros sacerdotes daquele período. Existiam. Eles eram chamados de sacerdotes, os estudiosos conhecidos como escribas e fariseus. Havia também o sumo sacerdote, que era como um bispo, que em cada região havia uma atuação. O período que corresponde a esse texto é o início do ministério de Cristo. Em outras oportunidades eu já tive alguns relatos aqui, mas eu vou lembrar os irmãos acerca sobre as festas judaicas. São 9 as festas principais, sendo que dentre essas 9 festas, existem 4 festas que são obrigatórias para todos os judeus. Eu ainda farei um estudo aqui com os irmãos acerca das 9 festas judaicas, para que tenhamos um entendimento do Novo Testamento em alguns momentos, como neste de agora. O início do texto, a Bíblia relata que Pedro escreve essa carta dizendo: depois destas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Não se sabe ao certo qual dessas festas seria. Há quem diga que seria a festa das primícias. A primeira das festas dos judeus considerada é a festa de Pêssah, traduzido para nós como passagem. Aqui no Brasil entendemos como a Páscoa. É a festa que eles comemoram os anos de libertação do tempo de escravidão do Egito. A segunda dessas festas é conhecida como Shavuot, que quer dizer a festa das primícias. Possivelmente, talvez seria esta festa que Jesus estaria. A terceira dessas festas é conhecida como Sukkah ou Sukkot, que quer dizer tenda. Conhecemos como tabernáculo. É a festa que, inclusive, eu faço caravana todos os anos para Jerusalém, aonde nós subimos a tabernáculo para comemorar essa festa junto com os judeus. A quarta e não menos importante festa acontece no período do Natal aqui, é conhecida lá como Hanukkah, que é conhecida como a festa das luzes, que antecede em seus dias Purim, que é outra festa ou outro dia, que é chamado de o dia do perdão. Estas festas são traduzidas como principais, essas 4. E a Bíblia fala que Jesus foi a Jerusalém para uma destas festas. Só que tem um detalhe interessante. Jerusalém, ele possuía 12 portas, construídas no tempo de Neemias. E dentre essas 12 portas, existia uma porta que era principal. Era a porta dourada. Você já ouviu falar nessa porta? A porta dourada. A porta dourada, meus irmãos, ela possui 6 metros de altura por 4 metros de largura. Ela é conhecida como, ela é tida como uma porta principal. É uma porta de ouro que ficava na porta principal, entrada principal de Jerusalém.
Eu disse ficava porque de fato essa porta hoje está fechada. No tempo da Inquisição, eles bloquearam aquela porta. Por quê? Porque existe uma profecia em que detalha acerca da volta de Cristo e diz que Jesus ainda passará por esta porta. Esta porta é considerada como a porta principal, a porta da honra, a porta da vitória. Somente judeus nascidos em Israel, porque existem judeus descendentes, existem judeus, eu conheço judeus aqui brasileiros, porque são descendentes de judeus de Israel. Apenas judeus nascidos em Israel poderiam passar por essa porta. É a porta que separa, segundo eles, o joio do trigo. Eles consideram que apenas judeus são dignos de passar por aquela porta. É a porta da vitória. É a porta que eles chamam de a porta da bênção. É a porta do ouro. É a porta da prosperidade. É a porta que todo mundo quer passar, mas nem todos conseguem passar por ela. Nem todos podem passar por ela. Nem todos são autorizados a atravessar aquela porta. A porta da vitória sobre o seu povo. Aquela porta é uma porta em que todos os judeus passavam por ela nos seus dias de festa. Era obrigatório, era honroso, era dadivoso. É como se eles estivessem passando por aquela porta e dizendo assim: a bênção de Deus está sobre a minha vida. A graça de Deus está sobre a minha vida. É como se eles estivessem dizendo: eu estou abençoado, eu estou protegido, eu estou guardado pelo Senhor dos Exércitos. Aquela porta significa que eles estão entrando no ambiente da presença, no ambiente da graça de Deus. Você está me entendendo? Você diga amém. Aquela porta é uma porta referência, é uma porta digna e abençoadora. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem portas que são exclusivas para você passar. Existem portas que Deus constrói exclusivas para a sua vida, para a sua história acontecer. O povo judeu, ele tinha a honra de atravessar aquela porta durante os dias de festa. No período de festa bíblica, os judeus atravessavam com alegria, se sentindo honrados. Era um ponto de vitória para o seu povo. Ali, o povo judeu atravessava durante as festas. Mas existe um detalhe interessante nesse texto. Jesus era judeu. Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Só que a Bíblia fala que Jesus não vai em direção a essa porta. A Bíblia muda totalmente o contexto do texto, se você analisar comigo, no versículo de número 2. A Bíblia vai dizer logo de prontidão: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Jesus não vai em direção à porta dourada, a porta que todo judeu gostaria de passar. Jesus era judeu. Por que Jesus não vai em direção à porta dourada? Jesus não vai em direção à maior porta das 12. Aquela é a maior. É a porta da frente. Quando você atravessa essa porta, daria direto para as escadarias que te levava direto ao templo. Por quê? Porque o judeu entendia que o único lugar digno de adoração a Deus era no templo, que localizava-se no Monte Sião. É por isso que há um questionamento que um dos discípulos arguia Jesus perguntando: mestre, aonde devemos adorar? No monte ou no templo? Porque para o judeu o templo era o único lugar digno de adoração. Quando você passava pela porta dourada, você já ia em encontro a esse lugar. Você já ia diretamente para essa porta. Você já dava diretamente a esse ambiente. Jesus estava ali. Jesus estava indo a Jerusalém, mas ele não vai em direção à maior porta. Ele não vai em direção à porta maior, pelo contrário, ele vai em direção à porta das ovelhas.
que é a porta menor. A porta das ovelhas, ela ficava atrás do templo. A porta dourada ficava na frente do templo. A porta das ovelhas foi construída para os sacerdotes que estavam imolando as ovelhas do sacrifício. Como assim? Quando alguém cometia pecado naquele tempo, presta atenção para você entender a mensagem. Amém? Quando alguém cometia uma falha, um pecado, ele ia se confessar ao sacerdote. O pecador chegava diante do sacerdote e dizia: mestre, pequei. Então ele se confessava ao sacerdote diante do seu pecado. Aquele sacerdote então autorizava aquele irmão, aquela pessoa, a trazer uma ovelha, um novilho puro, sem manchas e sem mácula. Pureza significava recém-nascido. Não havia contaminação naquela ovelha. Ele pegava aquela ovelha e existia no templo um altar que era chamado de altar de sacrifício. Está entendendo? Quando aquela ovelha trazia, quando aquele irmão trazia a ovelha, o sacerdote, ele pegava aquela ovelha pelos seus braços e imolava aquela ovelha. O que é imolar? Ele pegava aquela ovelha e passava então por trás e ia até atrás do templo. Ele atravessava a porta das ovelhas, que era uma porta de 70 centímetros de altura por 70 centímetros de largura. Para o sacerdote passar, ele pegava a ovelha, atravessava aquela porta, e atrás dessa porta existiam 7 tanques, com 7 alpendres, com 7 coberturas. E nesse tanque, nessas coberturas, o sacerdote ali lavava, imolava a ovelha do sacrifício. Ele estava ali purificando aquela ovelha das sujeiras desse mundo. Ele lavava aquela ovelha e após lavar, aquele irmão estava dentro do templo esperando o sacerdote voltar. O sacerdote voltava com as ovelhas no braço e colocava a ovelha em cima do altar de sacrifício. Ali, o pecador segurava a ovelha que estava deitada, segurando a sua cabeça, olhando nos olhos dela. A ovelha estava amarrada, o homem pecador estava segurando a ovelha pela cabeça, olhando nos olhos dela, ou seja, a ovelha estava de cabeça para baixo relacionada a ele. Consegue interpretar? Enquanto o sacerdote orava, ele olhava nos olhos da ovelha. O sacerdote vinha com uma faca, um punhal, e atravessava o pescoço daquela ovelha. E aquele pecador ficava olhando nos olhos daquela ovelha até ela parar de se bater, até ela morrer. Por quê? Porque aquele pecador teria que entender que quem deveria estar morrendo no lugar daquela ovelha era ele. Após o sacrifício daquela ovelha, aí sim, o pecado passava pela expiação. O que é que quer dizer expiação? Expiar não significa retirar. Todo domingo de manhã vai ser mais estudo assim, sabe? Para você ter um entendimento melhor das escrituras sagradas. Tá dando para entender? Chora não, Tete. Deixa, Tete.
Meus irmãos, olha para mim. O entendimento, ele é importante para que haja conhecimento. A expiação é como você pegar a sujeira, levantar o tapete e jogar a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira continua, ela só não é mais vista e observada. Esse é o detalhe. Porque nenhum homem tinha poder e autorização para retirar o pecado do homem. Ninguém possuía autoridade para tirar o pecado. O pecado, ele era expiado. É uma expiação. É uma cobertura. Fala assim, ó, o seu pecado está coberto. Já ouviu essa expressão? É o pecado... Chega para trás um pouco. É o pecado está coberto. O que quer dizer isso? Que não... Mexeu aí no som, meu filho? Me dá uma ajuda aí. Só abaixa um pouquinho só. O pecado não estava sendo retirado. O pecado estava sendo coberto. É por isso que existe uma expressão quando João Batista, no próprio livro de João, no capítulo de número 2, no momento que Jesus se apresenta para batizar, João Batista então aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, a ovelha. Ali João estava profetizando: eis o Cordeiro de Deus. O que é que significa? Para que é que servia o Cordeiro? Mas tinha que ser um Cordeiro sem mancha e sem mácula. O que é que o Cordeiro fazia? Sacrificava-se pelo pecado de alguém. Aí o que é que chega Jesus e diz? João Batista aponta para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus, que retira, não vai espiar, ele vai retirar o pecado do mundo. Não é tremendo isso, gente? É por isso que existe a expressão que ele é o Cordeiro de Deus, porque ele foi sacrificado por amor de nós. Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Gente, quando o sacerdote trazia a ovelha de volta, a ovelha então era sacrificada. Agora, por que é que Jesus veio em direção à menor porta e não em direção à maior porta? A porta da frente é a porta dourada. A porta de trás é chamada de porta das ovelhas. Por que é que Jesus veio em direção à menor porta e não em direção à maior porta? Por que é que Jesus ele não encontra-se diante da maior porta? Era a porta da honra. É a porta que todo mundo esperava que ele passasse. É a porta que todo mundo acreditava que Jesus atravessaria. É a porta que todo mundo entendia que Jesus viria. E Jesus não veio pela porta da frente. Jesus não veio pela porta aparente. Jesus não veio pela porta que todos conheciam. Jesus veio em direção à menor porta, Cris. É interessante isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, nós estamos esperando Jesus chegar pela porta errada. Nós estamos esperando Jesus chegar pela porta errada. Às vezes nós esperamos que o milagre venha pelas mãos de uma medicina, que o milagre venha através da boca de um profeta. Nós esperamos que o milagre venha debaixo de uma circunstância que eu e você planejamos. Tem gente que espera o milagre pela porta errada. Você está acreditando em circunstâncias erradas. Você está pensando que Jesus vem pelo ambiente diferente. Jesus não vem
vem pelo lugar que você espera. Ele vem pela porta que ele acredita que o sacrifício será feito. Ele vem pela porta que ele acredita que o sacrifício será suficiente. Jesus, ele não vem para ser visto, ele veio para ser adorado. Ele veio para ser glorificado. Jesus, ele veio para ser o milagre vivo. Aleluia! Você pode aplaudir e dar um glória a Deus, pelo menos? Ei, de máscara ou sem máscara, dá para dar glória a Deus aqui. Mas fique de máscara. Meus irmãos, é incrível essa visão. Porque eu e você estamos muitas vezes aguardando Jesus pelo ambiente diferente daquilo que de fato ele virá. Pare para pensar uma coisa. Quando você espera, todo mundo aqui já recebeu um milagre. Todo mundo aqui já viveu uma circunstância que achava que não havia saída e Jesus foi lá e te mostrou que existia uma solução. É ou não é verdade? Ele veio pelo lugar que você esperava. Ele não vem nunca pelo ambiente que a gente espera. Não pare de acreditar, mas coloca na mão de Deus e permita que Ele opere. E permita que Ele faça a porta abrir. Não é pelo que eu acho, é pelo que Ele faz. Jesus, Ele é completamente diferente daquilo que eu planejo, porque os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, porque a forma que Deus age é diferente daquilo que eu imagino. Eu planejo, mas a resposta final vem dele. Eu faço planos, mas é Deus que determina as coisas. Diante daquilo que você deseja, Deus, eu creio, já está determinando o fim do teu sofrimento, o fim daquele problema, o fim da circunstância difícil, o fim para a resposta que você precisa. Agora, por que Jesus foi em direção à menor porta, pastor? Próximo àquele tanque, aqueles 7 alpendres, a cerca de 1 quilômetro, 500 metros, você vai ver isso comigo lá em Jerusalém. Renata vai comigo para Jerusalém. Irmã Franci vai comigo para Jerusalém. Tem mais alguém que quer ir para Jerusalém comigo? Olha, até Elias Marcelo quer ir. Meus irmãos, qual o motivo de Jesus ter ido em direção à menor porta? A 500 metros daquele ambiente, existia a casa de seu Francisco e a casa de Dona Ana. Dona Ana e Francisco possuíam 2 filhas. Uma filha chamava-se Maria Salomé. A outra filha chamava-se Maria, que casou-se com um homem cujo nome era José, que milagrosamente deu à luz a um menino chamado Yeshua. A cerca de 500 metros do tanque de Betesda, era a residência oficial dos avós de Jesus. Qual é o menino que durante a sua vida não visita a casa da avó? Tem coisa mais gostosa que casa de vó? Tem dia que Maria Luísa já acorda querendo ir para a casa da avó. Porque vó e vô dizem que é como se fosse o segundo pai e a segunda mãe, não é verdade? Porque cuida desse jeito. Ali é um ambiente que Jesus cresceu. Ali é um ambiente que Jesus conviveu. É um ambiente que Jesus sempre estava. É um ambiente em que Jesus sempre conviveu. Jesus, ele cresceu passando por aquele tanque.
Lembre de uma coisa, o texto vai dizer que havia quantos anos que o paralítico estava ali, quem lembra disso? 30 aí? Jesus tinha quantos anos naquele tempo? 30 aí? 31. É o início do ministério de Jesus. Ou seja, antes de Jesus nascer, aquele homem já estava ali, paralisado. Ele vivia ali. Quantas vezes Jesus passou por aquele ambiente e passou talvez do lado daquele paralítico, mas não era percebido. Quantas vezes ao longo da sua vida Jesus já atravessou aquele lugar, mas não era percebido. Quantas vezes Jesus atravessou, Jesus olhava para aquele rapaz, quem sabe, ele olhava para Jesus. Aquele homem talvez acompanhou o crescimento de Jesus. Aquele homem, com certeza, no seu período de vida, ele soube de quem era Jesus. Ele já teve outras oportunidades de experimentar o milagre, mas ele não se atentou para o milagre que estava diante dele. Muitas vezes o milagre está na sua frente, mas o diabo neutraliza a sua visão para que você não possa alcançá-lo. Se você vive uma vida de pecado, você não está autorizado a receber milagre. Se você abraça o ambiente do pecado, você não vai abraçar o ambiente da graça. Milagre acontece em ambiente profético, em ambiente em que a graça impera. Milagre acontece em situações em que Jesus coordena, que Jesus comanda. Enquanto a autoridade não for Jesus, não tem milagre. Enquanto a autoridade não for dele, você é pertencente à autoridade do diabo. O diabo, ele domina onde Jesus não domina. Aonde é que eu dou autorização ao diabo? Pela quebra de princípios. Aquele que quebra princípio não experimenta a promessa. O maior detalhe para você que viveu uma promessa de Deus é você não quebrar os princípios. Se você não quebra princípio, as promessas se cumprem. Se você quebra princípio, não existe promessa que aconteça sobre a sua vida. Coloca a mão na tua cabeça. Seja purificado pelo poder do nome de Jesus. Seja limpo de qualquer sujeira. Seja purificado de qualquer doença. Doença de alma. Que haja sobre a tua mente a purificação que só pode vir pela graça. Que este ambiente que é conhecido como ambiente da graça, ambiente do milagre, ambiente da cura, possa nesse momento limpar a sua mente e trazer respostas de Deus para você agora. Milagres de Deus acontecendo da tua vida agora. Eu profetizo milagres de Deus na tua direção a partir desta hora. Que haja a direção de Deus sobre a tua vida, que haja a promessa de Deus se cumprindo em tua direção. Eu profetizo milagre de Deus sobre você, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e adore a Deus. Levante a sua mão para o céu e dê glórias a Deus. E diga aleluia. E diga eu creio nesta promessa. Diga alguma coisa nesse lugar. Deixa até teu. Meus irmãos, o ambiente do milagre, ele é caracterizado pela presença de Jesus. A presença de Jesus estava ali, mas aqueles que ali estavam não receberam. Jesus passava por aquele tanque, quem sabe olhava para aquele homem.
Aquele homem estava diante do milagre, mas ele não recebia. Observe o que foi que eu frisei, o versículo 6 do capítulo 5 por 2 vezes. O que aqui quer dizer? E sabendo Jesus que aquele homem estava ali havia muito tempo. Eu deixei isso frisado na sua mente para você entender que Jesus já sabia. Jesus sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. O texto sugere que eles se conheciam, que não eram desconhecidos. Por quê? Porque todos os milagres que se apresentou diante de Jesus, primeiro foi a pessoa do milagre que perguntou a Jesus. Bartimeu gritou para que Jesus tivesse a sua atenção. A mulher de fluxo de sangue, ela teve que tocar em Jesus para chamar a sua atenção. A filha de Jairo precisou da interferência do seu pai para que fosse até ela, para que fosse até Jesus, e assim o milagre acontecesse em sua direção. A mulher que seria apedrejada pelos seus pecados, Jesus antes, para isso, alguém teve que se manifestar querendo apedrejá-la para que chamasse a atenção de Jesus. Olha para mim, esse texto é o único dos milagres que, em vez da pessoa do milagre pedir, é Jesus que se oferece. Foi Jesus que ofereceu o milagre para aquela pessoa. Hoje vai ter comércio, ali foi tipo um comércio. Olha só, hoje eu tenho um milagre para você. Jesus chega diante daquele paralítico que estava deitado e fala: você quer ficar são? Isso significa que Jesus sabia quem ele era, está escrito no texto. Eu sei quem você é. Ei, eu passei a minha vida vendo você aqui. Eu passei a minha vida vendo você com essa dificuldade. Eu passei por aqui muitas vezes e você nunca me pediu ajuda, porque você achou que você suficiente poderia chegar até aquele tanque, mergulhar naquele tanque, o milagre acontecer. Mas você disse que sempre que você ia, existia outro que ia na sua frente. Observe, aquele homem recebeu uma palavra de Jesus, perguntando se ele queria ficar são, mas ele não pensou que o milagre viria de Jesus. Ele foi e insinuou a Jesus para que o levasse até o tanque, para que ele fosse curado pelas águas do milagre. Ei, Jesus está diante de você através de alguém. Tem alguém que representa Jesus, que está do teu lado, que caminha contigo. Para de desprezar o milagre, para de desprezar a promessa. Desculpe, para de desprezar circunstâncias que te afastam de Jesus. Você está no ambiente da presença, mas quer ir para o ambiente da imoralidade. Você está no ambiente da presença, mas quer sujar os teus ouvidos ouvindo imoralidade, andando com pessoas que projetam imoralidade. Não haverá milagre enquanto a tua mente não estiver no milagre. Não haverá milagre enquanto a tua vida não estiver no ambiente do milagre. Milagre acontece para quem quer experimentar o ambiente da graça. É preciso se afastar daquilo que não agrada a Deus. É preciso se afastar de coisas, de pessoas, de lugares que não agradam a Deus. Não adianta eu e você buscar o milagre da promessa, sem a promessa estar dentro de nós. Você quer um milagre, mas o milagre que você quer é um marido que não é seu, é um emprego que não é seu, é uma promessa que não é sua. Você quer herdar a promessa de pessoas, de coisas, de circunstâncias que não são suas. Se você está paralisado por alguma coisa, não queira ir para um tanque para ser lavado. Jesus está diante de você e Ele é o milagre vivo. É Ele que pode dar o milagre, é Ele que é o dono do milagre. Somente Ele pode fazer o milagre. Aleluia! Jesus olha então para ele e fala: você quer ficar são? O que é que você precisa para o milagre acontecer?
o que seria necessário na sua vida para que o ambiente do milagre se manifestasse na sua vida. Você olha para mim e fala: pastor, eu não entendo porque ainda não aconteceu. Não aconteceu porque você ainda não decidiu abrir mão daquilo que não agrada a Deus. 38 anos paralisado. Quanto tempo vai ser necessário você ficar paralisado, paralisada, para que você entenda que Jesus está diante de você? Quanto tempo será necessário para você entender que milagres só se manifestam no ambiente em que Jesus opera? Quanto tempo será necessário para que você tenha entendimento que milagres só se manifestam em ambientes específicos? Os milagres só aconteceram em ambientes em que Jesus comandava. Se Jesus ele pronunciar um milagre na tua direção, isso torna-se irrevogável, porque a palavra de Deus se cumpre sobre a terra. Jesus olha para aquele homem e fala: levanta. Como levantar? Toma o teu leito e anda. Eu imagino naquele momento as artérias, as veias daquele irmão, a perna que havia sido paralisada, começar as fibras a crescerem, o sangue voltando a correr, o milagre começando a operar. Se você ler alguns versículos mais à frente, você vai ver que possivelmente aquele homem foi paralisado por um pecado, porque a Bíblia diz que quando ele encontra Jesus dentro do templo e ele declara que Jesus foi o Senhor do seu milagre, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: vá e não peques mais. Se a Bíblia declara para que ele não volte a pecar, significa que naquele momento ele estava purificado não só do seu corpo, mas também da sua alma, porque algum pecado paralisou ele, algum erro que ele cometeu paralisou. Pode ser que alguma circunstância errada da sua vida te paralisou. Pode ser que algum acidente no passado fez com que a sua vida ficasse paralisada. Alguma circunstância neutralizou a porta do milagre diante de você. E hoje Deus selecionou as pessoas que estão aqui. Deus selecionou você em uma agenda diretamente com Jesus nessa manhã. Jesus ele veio aqui hoje. Eu tenho certeza que Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse ambiente. Mas o ambiente do milagre, ele é caracterizado pelo sentimento do pecador. Existem pessoas que estão no ambiente do milagre, mas não querem ser curadas. Foi por isso que aquele homem esteve 38 anos paralisado. Jesus já esteve diante dele por outras oportunidades, mas o milagre não aconteceu, porque não basta estar diante do milagre, é preciso entender que ele é o dono do milagre. Não é o tanque, é Jesus. Não é a circunstância, é Jesus. Não é o pregador tal, a palavra de pregador tal. É porque fulano revela, é porque cicrano dá a direção, é porque ele é usado por Deus nisso, é porque o outro dá cabriola, é porque tem água ungida. Não, o que faz o milagre acontecer é a presença de Jesus. O milagre é representado pela presença de Jesus, pela identidade de Jesus no ambiente em que você está. E eu quero dar uma boa notícia a você. Você está exatamente no milagre, no ambiente do milagre, no ambiente em que Jesus opera milagres. Você está diante da circunstância onde o milagre se manifesta. É aqui aonde o milagre se manifesta. Esse lugar é a casa de Deus, é a habitação do Espírito, é o lugar aonde o milagre se manifesta.
vou encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma oração com você que está aqui. Eu quero que você tenha entendimento que existem portas que estão fechadas na tua vida. Não é porque Jesus não está no ambiente, é porque você não decidiu acreditar em Jesus. É porque você não deixou Jesus de fato imperar na sua vida. Existem respostas que ainda não aconteceram para você, porque Jesus ainda não comanda as tuas ações. Porque Jesus ainda não governa você por completo. E você precisa fazer uma aliança com Jesus verdadeira. Não é aquela aliança que você vem para a igreja nas terças e nos domingos e depois você esquece. Você precisa conviver com Jesus. Você precisa ser constante com Jesus. Jesus não quer um pedaço seu. Jesus quer receber você por inteiro. E é isso que vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Você pode dizer amém? Fique em pé, por favor. Por favor, coloca as tuas duas mãos sobre o teu coração. Se desprende de tudo agora, por favor. Esquece os boletos, as contas, os problemas. Começa a mentalizar agora o milagre que você precisa. O que foi que paralisou a sua vida? O que foi que neutralizou o agir de Deus sobre a sua vida? O que é que você precisa hoje? Você está no ambiente do milagre. Falta pouco para que a porta abra. Jesus já passou pela porta das ovelhas. Ele é o sacrifício vivo e Ele já está diante do altar de sacrifício para olhar nos teus olhos e dizer: eu me sacrifico mais uma vez por você. Você não precisa morrer. Você não precisa mais sofrer. Eu me sacrifico por você. Os teus pecados estão sendo lavados na medida que você crê nisso que eu estou dizendo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado, puro, e pagou um preço por você. O preço foi pago pela tua vida. A tua vida custa caro para Jesus. O preço que foi pago foi tão alto que Ele precisou morrer para que você pudesse viver. Ele precisou sofrer para que você não precisasse mais sofrer. Tudo que você enfrenta hoje é porque você ainda não o reconhece. Tudo que você atravessa hoje em dificuldades é porque você ainda não o reconhece como seu suficiente Salvador, como seu Senhor, como Redentor da sua vida. Abre mão agora de tudo por amor a Ele e o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer se você entender quem Ele é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está pronto, preparado para pagar o preço pelo teu pecado. Na cruz do Calvário isso foi consumado e você tem livre acesso ao teu milagre agora. Se você crê nisso e você entende as minhas palavras, eu quero que você nesse momento faça uma reflexão da sua vida. Reflita dentro da sua alma, por favor.
você já está no ambiente do milagre, diante do milagre. Qual é a necessidade de você continuar desse jeito? Se Jesus já está diante de você, dizendo: levanta-te, a tua paralisia acaba se você crê em mim. Eu sou um milagre diante de você. Jesus está falando nesta manhã com alguém aqui, dizendo: eu quero resolver o teu problema, mas você precisa abrir mão do tanque. Você precisa abrir mão daquilo que você acha que é o milagre. Você está me esperando pela porta grande, pela porta dourada. Eu estou já no altar do sacrifício para morrer por você. Basta você se confessar. Basta você dizer: eu pequei. Eu pequei, eu preciso de um milagre. Eu abracei o pecado, mas eu não quero mais. O Cordeiro de Deus vai se manifestar e um milagre vai acontecer na sua vida. Se você tiver o entendimento do que é isso, a porta do céu vai abrir sobre você e a salvação vai te alcançar. Pode existir alguém aqui nesta manhã, ou alguém que nos acompanha através desta transmissão. Pode existir alguém aqui hoje que precisa de um encontro com Jesus, que precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você for esta pessoa, enquanto o nosso levita Elias Marcelo vai estar cantando essa canção que fala acerca do milagre, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente para entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Jesus, dizendo: eu abro mão de tudo aquilo que não agrada a Deus, para viver diante do ambiente do milagre, para viver o tempo do milagre. É só você sair do seu lugar e vir aqui. Preciso te ver. Preciso te tocar, minhas mãos vou levantar para te glorificar. Tu és meu Senhor, poderoso Deus. Você de casa que está nos acompanhando, Levanta as minhas tome a sua decisão também agora. para receber. Entregue a sua vida a Jesus. Em tuas vestes Faça uma aliança com Jesus. Basta você nesse momento escrever aí: eu quero fazer uma aliança com Jesus. Você já está no ambiente do milagre, mas precisa tomar essa decisão por Jesus. Entregue a sua vida a Jesus agora. Abra mão do seu pecado e faça uma aliança verdadeira com Jesus. Somente você pode tomar essa decisão. Faça isso. Entregue-se a Jesus. Recomece nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus. Que seja lançado fora todo o pecado, que seja lançado fora toda a sujeira da alma. Possamos nesse momento tomar as decisões certas, para que o milagre seja visível em nossa direção. Se existir alguém aqui que decide hoje prosseguir em fé, se existe mais alguém aqui na igreja, sai do teu lugar e vem. Tu és meu Senhor. Eu não vou insistir por muito tempo. Faça a leitura da sua vida. Entenda a necessidade de vir aqui, se você tiver. Se existir alguém aqui, venha agora.
Faça a sua aliança com Jesus. receber a unção. Se existe mais alguém Tuas aqui, faça isso. vestes tocar. Para você que está aqui, ou para você que está na nossa transmissão de culto, nesta manhã, tome a sua decisão sábia nessa manhã. Vem aqui. Faça uma aliança com Jesus. Que seja projetado um milagre na sua vida. Que seja projetado um milagre na sua vida. Que o ambiente do milagre seja agora o melhor lugar para você. Sai do teu lugar e vem. Ou escreve aí agora. Você que está acompanhando o nosso culto, escreve agora. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Existe alguém? Tome a sua decisão nesta manhã. Toca em mim com as tuas mãos e faz um milagre. Levante suas mãos e adore ao Senhor assim comigo. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Toca em mim com as tuas mãos e faz um milagre, Senhor. Se você sabe, cante comigo assim. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Diga, enche a minha vida. enche a minha vida. Enche-me. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. A canção é só isso. Diga, Espírito, enche a minha vida. Espírito, Enche a minha vida. enche a minha vida. Cante mais uma vez. Espírito, Enche-me com teu poder. enche-me, Pois de ti eu quero ser. pois de ti eu. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos e cante comigo assim. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero ler E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar. O meu coração eu quero derramar Diante do teu altar. diante do teu altar. Com suas mãos o mais alto que você puder. Diga, as minhas mãos As minhas eu quero levantar. E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar. diante do teu altar. Toda a igreja mais uma vez. Espírito, enche minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Espírito, enche-me do teu poder. Diga, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. só para eu saber que você aprendeu. Diga mais uma vez. Espírito, enche minha vida. Bem forte. Mais uma vez, Espírito.
Enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Espírito, enche. Para terminar as minhas mãos, eu quero levantar bem forte, igreja. Diga as minhas mãos, declare. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela oportunidade de estar no teu ambiente da presença, onde a paz reina, onde os problemas desaparecem. Porque na tua presença tudo se resolve, Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor por nós, pela tua graça derramada em nossas vidas. Te louvamos nessa manhã pelo poder do nome de Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar.